Sejam bem-vindos a mais um Estado do País na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Hoje tenho o prazer de ter comigo o Jorge Pinto, que é o primeiro candidato da lista do LIVRE pelo Distrito do Porto. Seja bem-vindo à Rádio Transforma e à revista Em Comunidade, Jorge Pinto. Muito obrigado. Eu começaria por lhe perguntar que análise faz deste processo todo que, desde aquela frase mortífera do Ministério Público que levou à admissão de António Costa, à dissolução do Parlamento, à marcação de eleições, que análise faz deste processo? Boa tarde, muito obrigado pelo convite e obrigado pela questão. O LIVRE tem dito que esta é uma crise política, mas que, para além disso, é uma crise também com sinais de crise de regime. Porque é evidente, e esta frase já quase batida, que à política o que é da política e à justiça o que é da justiça, mas isto aplica-se nos dois sentidos. Portanto, a justiça tem de ter a independência, o Ministério Público, nomeadamente, para investigar, e assim esperamos que faça em todo tipo de crimes e com todo tipo de potenciais suspeitos, incluindo do mundo político. Mas esta independência do Poder Judicial em relação ao político implica também que há uma responsabilidade acrescida no Ministério Público quando se investigam figuras do Estado, nomeadamente ministros e primeiro-ministros, e que quando sai a público algum tipo de informação sobre eventuais pesquisas, não é? Porque ainda há muitos detalhes que nós nem sequer sabemos da possível acusação que será feita a ministros e, no caso, ao primeiro-ministro António Costa. Portanto, é preciso que haja decoro e é preciso que haja uma constatação da importância até democrática do papel do meio judicial, portanto, do Poder Judicial e do próprio Ministério Público. Portanto, é uma crise política, isso é evidente. O Henrique disse-o bem, o primeiro-ministro demitiu-se, essa demissão levou à dissolução da Assembleia da República e a, novamente, pela segunda vez consecutiva, eleições antecipadas ao fim de 2 anos de um Parlamento, onde, aliás, havia uma maioria absoluta de um só partido. Isto tem consequências políticas, mas também tem consequências no mundo judicial, ou seja, é preciso perceber até que ponto esta suspeição de todos os agentes políticos não é perigosa para a nossa própria democracia. Repito, é importante que haja um Ministério Público atento a tudo aquilo que se passa no meio político, nomeadamente em casos de corrupção e afins, mas é preciso também que haja esta assimilação da importância de uma acusação ou um simples parágrafo, como ficou famoso agora nesta Operação Influencer, pode ter a nível político. Portanto, há político o que é da política muito bem, mas há justiça o que é da justiça também, mas sempre com sempre sabendo e percebendo bem as implicações de um mundo no outro. Portanto, acho que é muito importante isso. Você disse sobre os políticos, sobre os partidos, falou suspeição sobre os partidos, sobre os políticos, mas nem todos, porque neste processo aquilo que nós verificamos é que o ministro João Galamba foi escutado durante 4 anos. Uma coisa absolutamente inédita entre nós. Depois veio, pouco tempo depois do Presidente da República ter dito que o Primeiro-Ministro tinha de estar atento porque poderia eventualmente haver qualquer dissolução, pois veio esse parágrafo mortífero. Curiosamente, veio também agora, próximo das eleições, uma notícia do Ministério Público, um comunicado do Ministério Público, contra Montenegro, quando o problema, a história da causa do Montenegro, já anda há anos em tribunal. E agora, próximo das eleições, é que vem isso. E ainda a seguir, vai novamente algo sobre o António Costa, também num comunicado do Ministério Público. Mas, curiosamente, há um partido em que ninguém toca, o Chega. Acha que há uma agenda política no Ministério Público sobre isso?
Eu não consigo ir tão longe, não tenho os dados que me permitam fazer essa acusação, mas juntando a esses casos, e sendo eu bastante insuspeito de defesa do PSD ou do Rui Rio, juntaria também uma pretensa suspeição sobre o Rui Rio. O Rui Rio foi há uns tempos atrás. Exatamente. Portanto, isto foi... Agora foi o Montenegro, há 15 dias. Sim, há 15 sim. dias. A sua foi casa... sobre o Montenegro, sobre o atual presidente do PSD, não é? O que me parece é que... Sobre o Rui foi algo de escandaloso, invadiram-lhe a casa. Sim, e convenhamos que desses casos famosos no passado, até no passado já de anos, porque depois a justiça é lenta e demoramos anos até saber o resultado das investigações do Ministério Público e no que isso redunda, uma boa parte delas, incluindo ex-ministros e ex-figuras, altas figuras da política portuguesa, acabaram por não darem nada, não é? Portanto, nem sequer chegar à fase de acusação em alguns momentos. E eu acho que é por isso, como eu dizia há pouco, que é importante que o Ministério Público tenha uma consciência clara daquilo que é o seu papel e o seu poder, e, portanto, que investigue muito bem, mas que quando estas informações, estas acusações chegam a público e à comunicação social, haja pelo menos um mínimo de fundamento que leve à acusação. Mas respondendo diretamente à pergunta, eu não creio que isto seja uma grande teoria da conspiração, não acredito nisso, mas é uma evidência que isto beneficia politicamente aqueles partidos que fazem de um suposto combate à corrupção, que nunca se define muito bem e a qual os próprios provavelmente ajudam a fomentar, na verdade, há uma consequência política nisso, que é favorecê-los eleitoralmente. Isso é claro, e é um risco, uma vez mais, é um risco que o próprio Ministério Público deveria ter, e nós, agentes políticos, também deveríamos ter presente como grande risco. O Ministério Público, bem, parece que tem agido um pouco em roda livre. Acha que deve haver qualquer responsabilidade política, uma responsabilidade funcional, porque um procurador neste caso, a Procuradora-Geral da República, que toma uma decisão destas de vir com um comunicado, ou com comunicados uns a seguir aos outros, ela funciona então numa espécie de roda livre sem qualquer responsabilidade funcional. Isto é, a Procuradora pode dizer o que disser, pode fazer o que fizer, que desde que não seja crime, ela não é demitida. Um Procurador pode levar a cabo um inquérito e, como acontece frequentemente, mandar cá para fora as maiores barbaridades, as maiores suspeitas que destroem a vida, sobretudo, de um político, não é? No caso do Cabrita, por exemplo, mas e o do António Costa, que é muito mais evidente. Destroem a vida de um político e nada lhes acontece. Aquilo que é a responsabilidade funcional, isto é, o indivíduo nas suas funções tem que ser responsável. Eu, se sou dirigente de uma empresa e se cometo um erro gravíssimo, eu sou demitido e venho cá para baixo para porteiro, se calhar. Acha que esse tipo de responsabilidade funcional era necessário para conter este, no fundo, é um atentado ao regular funcionamento das instituições, aquilo que faz o Ministério Público. Acha que essa responsabilidade funcional devia existir para que não existisse este atentado ao regular funcionamento das instituições? Essa responsabilidade institucional, funcional. Como lhe chama, eu acho que tem muitas expressões e nós vimos aqui, neste caso em concreto, da Operação Influencer, incluindo o famoso comunicado, não sabíamos bem quem estava a escrever o texto, quem o assinava. E víamos muitas vezes escrito o gabinete de imprensa como se fosse uma estrutura fora de qualquer responsabilização política e controle democrático. E isso é o que me preocupa. Depois a Procuradora-Geral veio esclarecer que foi ela, ou que teve conhecimento, mas eu acho que essa responsabilização é o primeiro passo. Quanto ao resto, eu repito, eu acho importante que o Ministério Público e os procuradores tenham a independência e se sintam à vontade o suficiente para fazer a sua investigação, mas do mesmo modo
que um agente político não pode influenciar um procurador ou uma investigação judicial, bem, isto vai nos dois sentidos. Um procurador ou a própria Procuradoria-Geral... É o princípio da separação de poderes. Exato, mas que funciona nos dois sentidos. Não deve influenciar, pelo menos de modo intencional, aquilo que é o bom funcionamento político das instituições. Vamos então para o LIVRE, que é o partido pelo qual está a concorrer às próximas legislativas. O LIVRE surgiu pretendendo ser ponte dentro da esquerda, mas parece não ter conseguido isso. Porquê é que não conseguiu ser ponte dentro da esquerda? Isto é, a esquerda continua separada, parece que não há pontes nos partidos de esquerda. Eu acho que conseguiu, permita-me discordar, mas fazendo um bocadinho da nossa historiografia, o LIVRE está atualmente a celebrar o seu 10º aniversário e em janeiro de 2014 tivemos o nosso congresso fundador aqui na cidade do Porto e o lema era precisamente fazer pontes. Mas voltando a esse período, que parece muito longínquo e politicamente o é, o LIVRE era, nesse momento, o único partido que tinha a coragem de falar nas tais pontes, que tinha a coragem de falar numa necessária união à esquerda para dar resposta àquilo que era o governo da PAF, do PSD-CDS e dos anos da Troika. Nesse momento, ninguém à esquerda falava dessa união. E o LIVRE, por ironia do destino, em 2015 não conseguiu entrar na Assembleia da República, mas aquilo que defendia, aquilo que era a sua principal proposta, as tais pontes, concretizou-se na forma da geringonça. Não como o LIVRE a queria e continua a querer, porque para nós é essencial que haja um contrato assinado entre todas as partes que constituam uma maioria à esquerda. Na geringonça, como bem sabemos, foram acordos bilaterais, mas, ainda assim, um grande passo. Portanto, eu acho que essa ideia básica no sentido do ponto de partida da união e do diálogo e da constituição de uma maioria parlamentar à esquerda foi conseguida. Portanto, acho que aí as tais pontes foram conseguidas. Agora, há muito mais a fazer e nós estamos plenamente convictos no LIVRE que, a partir de 10 de março, há uma possibilidade real e concreta de uma nova maioria à esquerda, incluindo desta vez o LIVRE como partido ecologista, europeísta e de esquerda, para ter uma maioria parlamentar e que dessa maioria parlamentar saia um novo governo. E isso vai-se conseguir, e acho que o caso espanhol o prova muito claramente, se a esquerda souber, marcando as suas diferenças, que existem e são evidentes, e que eventualmente impossibilitam qualquer acordo pré-eleitoral, mas marcando essas diferenças, como eu dizia, apelar ao seu próprio eleitorado e garantindo-lhes que qualquer voto à esquerda, em qualquer um dos partidos da esquerda, é um voto que serve a uma maioria de governo a partir do dia 10 de março, então os seus eleitores poderão sair de casa, poderão sentir-se motivados a ir votar e garantir que essa maioria se concretiza, coisa na qual eu estou plenamente convicto de ser possível. Mas, infelizmente, aquilo que esperaríamos no momento destes em que há a direita a crescer a nível mundial, infelizmente não houve uma união para fins eleitorais, até um pouco diferente daquilo que sucedeu em Espanha, não é? Porque os partidos podiam manter a sua identidade, mas unirem-se para fins eleitorais, constituírem uma frente para fins eleitorais. Porque é que isso não sucedeu? Aí o LIVRE não conseguiu o seu objetivo. Eu acho que a realidade espanhola é muito diferente da portuguesa, desde logo pela miríade de partidos regionais que existem e que vieram a integrar o SUMAR, uma realidade que em Portugal existe nas regiões autónomas, mas que não tem expressão a nível nacional. E, como eu dizia, os partidos são diferentes entre si. O Partido Socialista tem a sua ideologia, o Partido Comunista igualmente, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, e eventualmente o PAN, apesar de eles dizerem que estão com a esquerda ou com a direita, com qualquer um das maiorias. Aquilo que nós queremos é, enquanto partido ecologista, trazer esta visão de uma ecologia de esquerda que existe e é possível, de uma ecologia de esquerda europeísta que existe e é possível, porque é realmente o único partido em Portugal que ocupa este campo ideológico. Portanto, é importante que esta distinção ideológica seja apresentada aos eleitores e depois os eleitores, que são soberanos, sabem muito bem quem escolher e eu acho, contrariamente àquilo que se diz, porque é verdade que matematicamente, o método de Hont a isso nos leva, é mais fácil eleger irmos juntos, mas muitas vezes a junção dos partidos não significa a adição dos votos,
porque as pessoas podem querer votar num projeto específico e não votariam se este projeto fosse misturado com outros projetos. Portanto, o que me parece essencial é que cada partido seja claro e apela ao seu eleitorado, e se o fizer, eu acho que a matemática acaba por resultar num benefício e não num prejuízo. E o que é que distingue o projeto do LIVRE de outros projetos de partidos de esquerda, nomeadamente, estamos a falar do Bloco e do Partido Comunista? Essa é uma excelente pergunta, à qual nós temos de dar resposta há 10 anos esta parte, desde a nossa fundação, não é? Porque quando o LIVRE surgiu, aquilo que nos perguntavam muitas vezes é porquê mais um partido de esquerda já há tantos? Bem, precisamente por aquilo que eu estava ainda agora a dizer, porque nós ocupamos um espaço ideológico bastante único em Portugal e que fazia muita falta. O espaço ecologista, porque não havia em Portugal, pelo menos de uma forma autónoma, um projeto ecologista de esquerda. O Partido Comunista tem os verdes. Exato, mas daí a forma autónoma. O Partido Ecologista aos Verdes nunca se apresentou de forma autónoma às eleições legislativas, portanto era impossível alguém votar especificamente no Partido Ecologista aos Verdes, e que infelizmente perdeu a representação parlamentar, algo que nos entristece, mas, dizia eu, este espaço ecologista, o primeiro ponto, um espaço de esquerda europeísta, também é algo que distingue claramente o LIVRE dos restantes partidos à esquerda e também do Partido Socialista, que tem uma visão europeísta diferente da do LIVRE, e depois um espaço de uma... Desculpa, em que é que consiste essa diferença? Da visão europeísta do PS e do LIVRE. Eu costumo dizer, e não é originalmente minha esta frase, ouvia, mas acho que se aplica perfeitamente, se de um lado há uma política eurosseguidista, digamos assim, que está mais ou menos contente com o estado em que a União Europeia está, onde poderia estar, no caso português, o PS e o PSD, mas o PS no caso. Do outro lado, há um projeto, uma visão eurocética, onde claramente se inclui o Partido Comunista e o Bloco, não sabemos bem, vai estando e não vai estando. O LIVRE seria aquilo que eu gosto de dizer que é eurocrítico. Portanto, não é eurosseguidista, nem é eurocético, é eurocrítico. Acreditamos muito no projeto europeu, mas acreditamos que este projeto europeu tem de ser mudado, mas mudado desde dentro, tornado numa democracia europeia, revendo os tratados, e estamos às portas de uma nova eleição europeia que trará muito provavelmente uma revisão dos tratados, e isto aplica-se em coisas como dar mais voz aos países mais periféricos, no qual se inclui Portugal, dar mais competências, e vimos, por exemplo, no caso da eletricidade, e a famosa exceção ibérica, como esta competência, muitas vezes, esta coordenação supranacional funciona e tem benefícios a níveis locais, e é nessa visão que nós nos revemos, uma visão que vai em paralelo de baixo para cima, das comunidades, das pessoas, das cidades, dos Estados até ao nível europeu, e também ao contrário, portanto, do nível europeu até ao nível das comunidades, em que ambos saem beneficiados. Portanto, o LIVRE acredita nesta visão de democratização do projeto europeu, necessária, e nós vimos no combate à Covid como se conseguiu uma coordenação a nível da saúde, embora as competências de saúde não sejam ainda competências europeias. Vimos na política energética ao nível ibérico, e estamos a ver noutras coisas, como a política energética também do hidrogénio entre Portugal, Espanha e França. Enfim, há uma panóplia de temas nos quais a pertença ao projeto europeu é importante, mas é preciso que esta pertença se faça de um modo muito mais democrático do que é feito atualmente e, sobretudo, dando muito mais voz àqueles que precisam de a ter. Porque um projeto europeu não pode ser um projeto apenas centro-europeu, tem de ser um projeto das periferias nas quais se inclui Portugal, e é nessa visão que essa visão eurocrítica, como eu dizia, na qual nós nos revemos, de plena adesão ao projeto europeu, mas querendo reformulá-lo, querendo democratizá-lo. O que é que, muito brevemente, o LIVRE pensa sobre a eleição direta de um presidente da União Europeia, de uma Constituição da União Europeia e de uma organização de defesa comum da Europa? Sim, eu ainda vou um passo atrás. O LIVRE acha que e porque é uma anormalidade, o Parlamento Europeu, que é das três grandes instituições europeias, não ter capacidade de iniciativa legislativa. Não é? As leis na União Europeia partem da Comissão Europeia, para o Parlamento e para o Conselho. É a codecisão. Portanto, é uma anormalidade, porque os Parlamentos, por norma, são a casa legislativa, de onde sai a iniciativa... O poder legislativo por excelência. Exatamente. Portanto, isso aí é para nós um problema. É uma das grandes reformas que o LIVRE propõe na democratização, e, enfim, daqui a uns meses teremos a oportunidade de falar muito mais disto nas eleições europeias. Sim. Mas a democratização,
a eleição direta, eventualmente, do Presidente ou da Presidente da Comissão Europeia. Houve um avanço há uns anos com o famoso Spitzenkandidat, que, entretanto, não foi respeitado com a eleição de Ursula von der Leyen, outra mudança que nós propomos. E quanto à União da Defesa Europeia, bem, não é a nossa prioridade, ou seja, nós, antes de pensar numa União de Defesa ou no que quer que seja, há muitas outras coisas onde nós gostaríamos de ter uma União mais presente. Agora, a realidade prova que a defesa é um tema na ordem do dia, continuará a sê-lo, e eventualmente após estas eleições europeias será ainda mais também a nível europeu, e o LIVRE acha que Portugal deve ter uma palavra a dizer nesta construção, eventualmente, ou reforço de uma política de defesa europeia, mas que isto não significa uma militarização do continente, que, enfim, historicamente teve muito maus resultados. Queremos é que o continente europeu seja sempre uma voz pela paz e uma voz que influencie a paz a nível mundial. Mas eu queria perguntar-lhe também se o LIVRE tem projetos muito definidos para Portugal, distintos de outros partidos. Falámos da União Europeia, agora um pouco de Portugal. Para depois falarmos do Porto. Temos, não, exato, que se calhar é o que interessa mais a quem nos está a ouvir. Eu tentando resumir o que é muito, porque é basicamente o centro do nosso programa político, com muitas ramificações, um programa político de mais de 100 páginas, portanto há muito que estamos a finalizar, há muito por onde pegar, mas eu acho que aquilo que caracteriza verdadeiramente o LIVRE e a sua visão do país, da economia, das pessoas, é a nossa visão de um novo modelo de desenvolvimento para o país. Qual? Assente num novo Pacto Verde, como nós gostamos de lhe chamar. Nós sabemos que, historicamente, Portugal, e quando digo historicamente, falo de há séculos a esta parte, viveu do ouro do Brasil, viveu do tráfico de pessoas escravizadas da África, do continente africano, para as Américas, foi vivendo à custa disso, depois viveu de uma economia de baixo custo e de baixo valor acrescentado, ainda estamos a pagar o preço disso, mas este modelo começou se era mau e frágil, começou a falhar no final dos anos 90, primeiro com a adesão da China à Organização Mundial do Comércio, portanto a China que também tinha um modelo de economia assente no baixo custo e no baixo valor acrescentado, e continuou com a adesão ou com o alargamento da União Europeia ao leste do continente, onde outras economias tinham também este modelo económico. Portanto, esta corrida para baixo, na qual Portugal continuou a insistir nos anos da Troika, no governo do PSD e do CDS, é claramente um modelo falhado. E o que é que o LIVRE propõe? O LIVRE propõe que Portugal possa, graças à sua aposta que deve fazer, e que ainda não faz, na ciência, no conhecimento, na investigação e no desenvolvimento, criar uma economia de alto valor acrescentado, por uma série de razões. Primeiro, para aproveitar todo o potencial que sai das universidades portuguesas hoje em dia, e que uma boa parte dele é exportado, não é? Tem de sair do país, aproveitar as próprias condições naturais que nós temos para coisas como a produção de hidrogénio verde ou de novas formas de produção das baterias de íon de sódio que se investigam aqui também na Universidade do Porto e em Lisboa, novas formas que podem verdadeiramente ser revolucionárias a nível energético e com isto dar um grande salto em frente, e um grande salto em frente traduzido numa economia completamente diferente daquela que tem sido a economia durante séculos. Foi uma economia rentista, exploradora em primeiro lugar, depois uma economia de baixo valor acrescentado e de pouco valor acrescentado que ainda hoje pagamos e hoje que se traduz numa política assente quase no turismo, não é? Com baixos salários, com poucas condições de trabalho. Parece que a Europa está a ser destinada a ser o museu do mundo. Não, eu não sei. Portugal também será um museu. Eu acho que não. Eu acho que é isso que se calhar distingue o LIVRE das restantes forças políticas. É que nós não temos medo de pensar no futuro a longo prazo e em propostas que se calhar mais nenhum partido pensa. E propostas que sejam sempre ecologistas e socialmente justas. E na Assembleia da República já temos trazido algumas. O 3C parece-me ser um exemplo acabado disso. O programa Casa, Conforto e Clima, que muitas famílias já estão a usufruir para isolar as suas casas. E isto é apenas um passo no tal famoso modelo de desenvolvimento que nós achamos que é possível, porque nós acreditamos no país. Nós acreditamos que há muito a fazer em Portugal. É que no estrangeiro acreditam nos portugueses, não é? Não, o que eu acho que é importante é que nós saibamos guardar aqui o valor acrescentado, nomeadamente, quando falamos, António Costa dizia há um par de dias que não, o lítio terá de ser explorado em Portugal. Eu não sei se terá ou não. Primeiro, acho que essas fatalidades políticas são sempre perigosas. O que eu acho é que em Portugal não devemos ter medo de ser
utopistas, de imaginar uma economia completamente diferente, mas sempre fazer com que o valor acrescentado, seja do lítio, seja do hidrogênio, do que quer que seja, fique em Portugal, porque nós não estamos condenados a ser meros produtores de base ou a ser uma economia de baixo valor acrescentado. Isto foi uma sina que nos demos a nós próprios. O LIVRE quer criar um novo futuro e, criando, de certeza conseguimos aumentar os salários mínimos, conseguimos aumentar o salário médio, conseguimos fazer com que as pessoas que saem da universidade em Portugal possam ficar em Portugal se assim o desejarem, conseguimos aumentar o orçamento para investigação e desenvolvimento, que em Portugal continua a ser dos mais baixos da Europa, e conseguiremos com isto uma grande revolução económica que vai responder às necessidades das trabalhadoras e dos trabalhadores portugueses, vai-lhes dar mais tempo livre, e o LIVRE aqui nisto é claro, e aliás o projeto piloto aprovado na Assembleia da República para a semana laboral de 4 dias existiu graças ao LIVRE, e tudo isto é possível. Portanto, quando nos dizem que somos muito sonhadores, bem, se calhar somos, mas somos sonhadores realistas porque acreditamos e sabemos que este novo Pacto Verde é uma possibilidade, é uma realidade, haja coragem para avançar com estas propostas. Relativamente ao Porto, que projetos, que propostas é que tem para o Distrito do Porto, concretamente, já que o Jorge é o primeiro candidato na lista do Porto e oxalá que tenha êxito e que seja eleito, que propostas é que tem para o Distrito do Porto? Bem, o nosso programa é nacional, portanto não tem forçosamente muitas propostas. Sim. A nível individual. Há uma que é enorme e eu costumo dizer que é se calhar o principal falhanço da geringonça, porque havia uma maioria parlamentar sólida para ter avançado com a ideia, que é a regionalização. A regionalização é um imperativo constitucional, está na nossa Constituição, não avançou. Terá de avançar com um novo referendo, a lei a isso obriga, mas eu gostaria, e aqui é uma opinião muito pessoal, que aliás eu fui eleito cabeça de lista do LIVRE aqui no Porto por eleições primárias, mais uma coisa que distingue o LIVRE dos restantes partidos, somos o único partido que faz eleições primárias para decidir quem são os seus candidatos, e eu na campanha para as eleições primárias apresentei esta ideia, que gostaria muito de implementar caso seja deputado, que é a de realizar uma Assembleia Cidadã, à semelhança do que já foi feito em França, no Reino Unido, na Irlanda, na Bélgica, uma Assembleia Cidadã especificamente dedicada à regionalização, onde se possam discutir as próprias regiões. Enfim, nós temos a nossa opinião, achamos que as NUTS 2 têm de ser uma base, pelo menos um ponto de partida, mas que se discutam as regiões, que se discutam as competências, enfim, o método, tudo isso seja discutido nesta Assembleia Cidadã com um número determinado de participantes selecionados aleatoriamente das diferentes regiões do país, que possam, com o auxílio de especialistas, e repito, nada disto é original, na Irlanda é exatamente assim que façam, definir um modelo concreto de regionalização, propor uma questão concreta para o referendo e que isto leve a referendo. E se o exemplo da Irlanda nos prova alguma coisa, porque na Irlanda estas Assembleias Cidadãs funcionam precisamente neste modelo, selecionam-se os participantes, há um tema, discute-se o tema com os especialistas do Estado e deste tema sai uma pergunta a referendo e o referendo é votado. Portanto, se há algo que esta experiência provou na Irlanda é que estas experiências funcionam bem, as pessoas participam mais nos referendos quando eles são assim convocados e, por norma, consegue-se avançar numa série de temas que, de outro modo, o país não avançava já há várias décadas. Portanto, eu acho que esta é, se calhar, a melhor maneira, mais democrática e mais participada de poder avançar com a regionalização, ponto número 1. Mas temos muitas outras propostas, enfim, que já apresentámos há 2 anos, porque não foi há tanto tempo quanto isso. Achamos que a nível da mobilidade é essencial que o TGV volte a ser tema e que seja uma realidade em Portugal. Parece que finalmente é desta que vai avançar. Que ligue não só o Porto a Lisboa, mas eventualmente o Porto à Galiza e também, porque não, pensar na ligação do Porto a Madrid. Parece que vai ser à Galiza, mas só para 2040. Exato, pois esse é outro problema. Uma aposta na ferrovia e o Plano Nacional da Ferrovia já traz novidades aqui também para o Distrito, não é? A ligação até Felgueiras, mas nós queremos mais, queremos que se ligue o aeroporto do Porto, que será o ponto de partida do TGV também, à restante linha ferroviária. Queremos reativar a linha de Leixões e o Secretário de Estado das Comunidades tem dito, o Secretário de Estado dos Transportes tem dito que isto é, que está tudo a postos para isso. Faça-se então isso, eventualmente com os 2 novos apiadeiros, incluindo São João.
Porque estar então à espera? O LIVRE, neste capítulo, também tem provas dadas. Apesar de só termos um deputado, são muitos os grandes avanços que nós temos para apresentar, nomeadamente o Passe Nacional Ferroviário, que já foi aprovado há 2 anos, em realidade há 2 anos, e foi alargado este ano, e que permite que por 49 euros as pessoas possam fazer uma série de trajetos que de outro modo lhes custaria muito mais, 49 euros por mês, lhes custaria muito mais. Portanto, a questão da ferrovia no distrito é essencial. Depois, acho que a questão da saúde, não se pode falar do distrito do Porto sem se falar da saúde, quando nós temos o Hospital Padre Américo, que é o hospital que em todo o país serve mais pessoas. É um hospital que serve quase 500 mil de pessoas, quando foi dimensionado, para servir cerca de metade disso. Portanto, é importante reforçar os cuidados de saúde primários, é importante prevenir a doença, o programa do LIVRE aposta muito nisso, né, de promoção da saúde e de prevenção da doença, mas havendo a necessidade de recorrer a um hospital, é preciso que os hospitais estejam dimensionados para a capacidade e para o número de pessoas que servem. E, por fim, uma proposta que não é específica para o distrito, mas que é muito importante no distrito, porque temos no distrito a zona mais pobre de todo Portugal. Portanto, não fica exclusivamente no Distrito do Porto, mas também no Distrito do Porto. Portanto, é importante que as políticas de combate à pobreza sejam muito concretas aqui no Porto, porque o Porto Distrito não é apenas o Porto Litoral, não é apenas a cidade do Porto, não é apenas a área metropolitana do Porto. Portanto, temos de ter essa consciência também quando pensamos nas políticas de combate à pobreza. Muito bem, para terminar, eu não podia deixar de lhe fazer uma pergunta sobre um tema que está na ordem do dia, que esteve hoje no Parlamento. O problema da global média e o problema da informação no nosso país. Muito brevemente, para terminarmos o nosso programa. Sim. Não, isto é um problema democrático, antes de tudo mais. Eu tive a oportunidade de visitar os jornalistas do Jornal de Notícias esta semana e de perceber a dimensão do problema. Há aqui muitas dimensões, desde logo o desconhecimento de quem está por detrás do fundo que detém a Global Média, e o LIVRE enviou uma carta à Comissária Europeia responsável pela pasta, precisamente dando conta dessa necessidade de investigar quem está por detrás do fundo, quais são os objetivos por trás deste fundo, que está a fazer com que os 3 mais antigos jornais do país, os 3 jornais mais antigos do país estejam em risco, que está a fazer com que 2 de 4 jornais generalistas do país estejam em risco e que está a fazer até, no caso do Jornal de Notícias, um jornal essencial aqui na Zona Norte, que dá lucro, possa ter de fechar. É verdadeiramente inaceitável que estes trabalhadores, estes jornalistas, estejam sem salários, com salários em atraso, com subsídio Natal em atraso, heroicos, continuando a trabalhar nestas condições, mas é muito importante e eventualmente, com uma intervenção do Estado, se aí tiver de chegar, não temos qualquer problema em defendê-lo, para preservar não apenas os postos de trabalho, não apenas os jornais, mas para preservar esta democracia, esta pluralidade que é essencial num país e que para isso precisamos de jornalistas e de meios de comunicação social livres e que possam trabalhar como querem. Muito obrigado, Jorge Pinto. Chegamos ao final deste programa O Estado do País, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Pedimos aos nossos espectadores que partilhem e, sobretudo, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de informação livre.